uma nova família, né? Nos deu a família de Cristo. E aqui, quando Jesus partiu, né, a igreja de Jesus aqui, né, em Atos 2, 42, falava assim, ó, a comunhão dos cristãos, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E eles venderam até as propriedades, como foi pregado aqui domingo passado, né? Distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava-se a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, irmãos, a família de Cristo, né? As pessoas se reuniam na presença do Senhor, em nome de Jesus, e ali partiam o pão, era uma alegria muito grande. Então, hoje, nós, como Igreja Batista da Família, né, celebramos o Dia dos Pais, esses dias festivos, né, da sociedade, festejo, Dia dos Pais, Dia das Mães, para nós são dias assim, muito especiais. Mas, assim, hoje, nós queremos trazer aqui uma palavra da responsabilidade, porque a família é plano de Deus. Quando Deus constituiu as famílias, pensa hoje, o mundo, 8 bilhões de pessoas. Como é que essas pessoas, né, como é que o mundo está organizado? Então, a família é a menor célula da sociedade que Deus constituiu para cuidar um dos outros, né? E nós, como família de Cristo, também temos esse mesmo espírito, né, de cuidarmos uns dos outros, como era ali quando criou-se a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu quero trazer aqui para os irmãos uma palavra, né, de quando nós falamos aqui da paternidade, né, dessa missão tão importante que o Senhor deixou para o Deus falou assim, ó, falou assim, criai-vos e multiplicai-vos, né? Então, a palavra, quando foi na criação do mundo, ao homem foi dado criar, né, multiplicar, encher a terra, né? Mas hoje nós já estamos assim, numa situação que a terra está cheia, tem muita gente, mas nós precisamos hoje estar no domínio, naquilo que Deus deu, dominar sobre todas as coisas. E só vamos ter esse domínio quando nós temos o entendimento que nós somos uma família, escolhidos de Deus, né? Temos uma missão aqui na terra, e principalmente para os homens, que hoje é o Dia dos Homens, e eu quero trazer uma mensagem muito importante, né, que fala sobre a nossa responsabilidade. Pensa você, né? Pensa você, um dia, né? Quem tem filho bebê aqui, vamos lá, que está aqui presente, o nosso irmão Keverson, né? O Felipe, né? um ano e pouco, né? Nós vemos aqui, lembra o seu filho quando bebê, a responsabilidade, porque uma coisa é você gerar um filho, né? Procriar, mas outra coisa é criá-los. E é essa a responsabilidade que o Senhor nos deu como Pai, né? Para criá-los segundo a vontade do Senhor. Então, eu quero começar aqui a palavra do Senhor, pedindo para vocês abrir a Bíblia comigo, em Efésios 6:4. Efésios 6:4. Paulo, já ali, né, na igreja de Éfeso, ele falava assim, pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos, segundo as instruções e o conselho do Senhor. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, quero agradecer, meu Deus, estamos celebrando hoje o culto da família, celebrando o Dia dos Pais, e o nosso maior homenageado aqui, Pai, é o Senhor, que é o nosso Pai Celeste, o Pai que nos amou, que nos separou para ser teu povo, para sermos sacerdote real, para ser nação santa, povo escolhido, povo de sua propriedade, para as boas obras, Pai, que o Senhor preparou para nós. Eu quero agradecer, Pai, cada um que está conosco nesse culto,
aqueles que estão assistindo presencialmente, aqueles que estão acompanhando pela internet. Que o Senhor nos dê agora, Senhor Deus, a unção que vem do Teu trono para ministrar essa palavra, que possamos trazer aqui, Senhor Deus, aquilo que é a Tua palavra para o entendimento, Senhor Deus, aquilo que tem que arder em nossos corações para que nossos filhos, Pai, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, alcancem, Senhor Deus, os planos que o Senhor preparou para que nós os ensinássemos e fizéssemos homens e mulheres de Deus. Nós te agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então a paternidade, né, como a gente já falou aqui, né, Dia dos Pais, vamos concentrar aqui na paternidade, é uma missão nobre, mas também uma das mais árduas, né, que o homem tem, né, sobre a terra, né, porque você pensar que aquele bebê, né, que Deus permitiu que a sua esposa gerasse ali no ventre, né, ele foi criado, transformado, mas quando ele nasce, né, todo caminhar daquela criança, né, seja na alimentação, seja no cuidar, mas principalmente na educação, está na responsabilidade do homem, né? Então, quando nós falamos aqui, né, da responsabilidade, a gente vê lares em que filhos foram criados sem nenhuma responsabilidade, e hoje nós vemos aí uma sociedade com muita violência, muitos descaminhos, né? Porque faltou ali no controle pais para poder colocar os seus filhos no caminho, na orientação correta, né? Então, quando a pessoa falha, né, quando o pai falha, né, em formar, em educar o seu filho na disciplina, na admoestação do Senhor, porque Paulo fala o seguinte, né? Pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora, quando você pega aqui, por exemplo, pais que não conhecem a palavra do Senhor, como é que ele vai educar nos caminhos do Senhor? Então, nós vimos aqui, né, que é fácil gerar filhos, mas quando um filho é gerado, a responsabilidade na vida daquele ser ali está sobre o pai. E aí, quando o pai, né, não assume esse compromisso, então aquele filho fica numa situação em que perdeu ali a função a receber, né, os cuidados de um pai que teria ali. Então, esse pai, com certeza, ele vai prestar conta, né, daquele filho que ele gerou, mas não criou. Então, a responsabilidade da criação do filho, ele é muito importante. Então, hoje nós vemos assim na vida, né, de pessoas aí, pessoas assim que têm assim, às vezes uma vida social bem desenvolvida, uma profissão alcançada, pessoas que têm assim até uma função pública, pessoas de sucesso na vida social, na vida profissional, mas um verdadeiro fracasso dentro de casa, né? Então, às vezes é mais fácil, né? As pessoas, às vezes, encontram mais facilidade de vencer na vida, né? Conseguindo, assim, uma posição, uma profissão, né? Do que o êxito da criação dos seus filhos. Então, nós temos muitas situações, né, de homens que alcançaram vitórias esplêndidas na sociedade, mas um verdadeiro fracasso dentro de casa, né? Isso é triste, porque a principal missão dele como pai, né, que é criar, formar pessoas do bem, formar pessoas de acordo com a palavra, né, como Paulo cita aqui, não irrite seus filhos, antes criam segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essas pessoas falham e tem as situações de que há pessoas que amargam derrotas, assim, derrotas cruéis, assim, de pessoas ver assim, né? Adiantou ele ter tudo, né? Mas não ter um filho, né? Então, não ter um filho que você possa apresentá-lo como cidadão de bem, né? Então, isso aí é uma situação que é posta para todos os pais, uma responsabilidade que nós temos aqui.
E mesmo quando você olha na Bíblia, você vai encontrar personalidade bíblica, né, personagem bíblico, como o sacerdote Eli, né, que já foi pregado aqui, o rei Davi, o rei Ezequias, grandes homens de Deus ali, né, o sacerdote Eli, o rei Davi, o rei Ezequias, que tiveram assim feitos grandiosos na direção de Deus, mas fracassaram como pais. Fracassaram dentro da sua casa. Então, quando você compara, né, a palavra que Paulo traz aqui no primeiro século, quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, com os nossos dias, né, nós temos dois extremos. Né? Então, na época reinava o sistema pátrio-potesta. Né? O que é esse sistema pátrio-potesta? Na época, os pais tinham pleno direito sobre os filhos. Né? Na época, né, os pais, eles tinham toda o filho era como se fosse sua propriedade. É meio estranho falar assim, né? Mas o pai devia, além de instruir, disciplinar o filho, ele poderia disciplinar o filho do melhor jeito que ele entendesse, através de uma surra, ele poderia penalizar o filho, poderia até levá-lo à prisão, ele poderia aprisioná-lo, né? Então, isso aí, quando nós olhamos para a nossa geração hoje, né, é totalmente diferente, né? Hoje, a nossa geração, quando nós olhamos aqui, nós vimos pais que perderam autoridade sobre os seus filhos. Então, os professores que estão aqui conosco, né, eu sempre conversei bastante com o nosso irmão Walter, né, que foi professor, né, de longo tempo, né, e ele contava as durezas, né, de trazer a disciplina dentro de uma sala de aula com filhos, né, que chegam para o pai e falam que, olha, se você fizer isso, eu vou lá no conselho tutelar, eu vou te entregar, te denunciar. Então, hoje, nós vimos uma sociedade, né, as leis atuais, trazendo uma situação muito difícil. Então, quando os pais, né, hoje nós vemos crianças, se os pais não dão aquilo que eles pedem, faz um escândalo, né? Então, faz uma confusão muito grande, e sem contar aqui outras situações que nós vemos, né? Nós vemos aqui acontecendo nos pais. Então, o que nós estamos vendo hoje nos tempos atuais? Uma perda de autoridade dos pais, uma perda de controle sobre os seus filhos, né? Pais que não exercem autoridade em casa, que não educam na época que tem que educar. Então, esses pais perdem essa condição de ter a autoridade maior, né, a última palavra sobre o filho. E há muitos pais que, como até no último culto dos homens, o nosso irmão Marco lembrava aqui, né, que às vezes tem muitos pais que se omitem e transferem essa autoridade para a escola, para a igreja, e não é verdade, né? A educação, ela foi dada para nós, pais, né? E aí, é muito importante, né, quando a gente interpreta aqui a palavra de Deus, né, quando fala Efésios 6:1, que a palavra diz, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Aqui, a palavra pais, aqui que está falando assim, obedeçam, a palavra, vou repetir aqui, filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor. Aqui os pais que está falando é pai e mãe. Mas quando nós lemos a palavra pais, não irrite seus filhos, não criem, aliás, antes criem, segundo a instrução do conselho do Senhor, aqui não é mais pai e mãe, aqui está falando do pai, do marido, né? Aquele que realmente foi dado a missão de educar seus filhos. Então aqui a responsabilidade é do homem mesmo, né? Refere-se ao pai, o homem, né? Que embora a mãe ela pode ser mais preparada pedagogicamente, preparada porque ela amamentou o filho desde bebê, tem, né, a criança ali, ela que o alimentou, ela que tem uma orientação, mas mesmo assim, o pai, ele não é tirado dele a responsabilidade da educação dos seus filhos, né? Então, muito embora então, a mãe possa ter mais propriedade para cuidar do filho, porque está com ele desde o seu nascimento, mas ao pai é conferido, então, a responsabilidade de trazer a educação para os seus filhos. Então, quando nós falamos aqui
da formação, né? Criais na disciplina, na demonstração do Senhor. Então, o pai tem que ter esse conhecimento. Como é que o pai, né, vai criar o seu filho se ele não tiver conhecimento da palavra? Se ele não tiver dentro aqui, como nós aqui, aprendendo no dia a dia, né, recebendo do Senhor o maná que Ele tem derramado para nós. Então, por isso é muito importante. Eu digo para vocês porque a minha família, como eu disse, né, eu fui conhecer a Jesus com 40 anos, né, então eu não conhecia o Senhor. Mas, pela preparação de Deus, né, já desde antes, a gente tinha um pai muito preocupado com a criação dos filhos, né? Nós tínhamos um pai preocupado, então ele trazia a educação. Embora eu não conhecesse a palavra, mas ele tinha educação. Eu tenho o meu irmão mais velho, né, que já foi recolhido, né, há 2 anos atrás. Ele não conhecia a palavra, né, conheceu a palavra nos últimos tempos, mas assim, se olhava a forma com que ele educava os filhos, né, tinha toda uma preparação dentro daquilo que a gente, né, vê, a recomendação da palavra, né, os pontos importantes, né, da responsabilidade, do caráter, da honestidade. Então, quando você, né, não conhece a palavra, mas você tem uma boa educação, você tem uma preparação para a criação dos seus filhos. Mas é evidente que aqui, nós estamos falando aqui para a igreja, né? Então, o pai, né, em outras palavras aqui, não é aquele que gera o filho, mas é aquele que cria. O pai verdadeiro é porque você tem pais que geram, ou que procriou, mas quem que educou, quem formou, né? Então, o filho, né, quando ele está sendo gerado, tem filhos, por exemplo, que foram gerados antes da hora, né? Que muitos filhos vieram de surpresa, os pais não prepararam. Então, mesmo assim, né, aquele filho tem uma responsabilidade. Então, não é porque os pais não estavam preparados para receber aquele filho, que aquele filho vai ser criado com negligência, porque ele é filho, né? A responsabilidade está dada, né? Então, quando nós falamos aqui, a comparação de um filho gerado antes da hora, né, que muitas pessoas falam assim, olha, não foi eu que pedi esse filho. O filho veio numa hora que eu não estava esperando. Isso não tira a responsabilidade. Agora, pensa você, né? O filho adotivo. O filho adotivo, né, o pai planeja a adoção. Os pais planejam a adoção, os pais, assim, preparam a adoção. E a lei, quando você adota o filho, ele tem todos os direitos como se fosse natural, né? A lei confere todos os direitos. Então, aquele pai adotivo, às vezes, é mais pai do que o pai biológico, né? Porque o pai biológico que não criou, né, não tinha nenhuma responsabilidade naquela formação daquela criança, esse pai ele não está preparado, né, para aquilo que a natureza, que Deus já preparou, né, desde que Ele formou a criação. Então, mas quando você vê aqui a questão de filhos abandonados, né, lares aí que filhos caminhando assim, sem uma orientação dos pais, você vê que a responsabilidade dos pais estão longe, né? Então, diferente de quando você planeja, né? Quando você mesmo sendo por adoção, né? Então você tem aquele planejamento, tem um desejo e tem uma orientação toda para a criação daquela criança. Então, pai é aquele que gera, mas também é aquele que cria, né? Aquele que educa, né? Então os pais, às vezes tem pais que têm reações bem estranhas, né? Por exemplo, tem pais que têm uma situação estabilizada, o filho cresce, mas ele fala o seguinte, filho, agora você vai ter a sua vida. Então, mesmo situações assim que pais, mesmo tendo condição,
O filho, às vezes, está numa situação, começando uma vida, né? Um lar, responsabilidade. Ele fala assim, agora você tem que se virar. Né? Eu acho importante quando o pai ensina o filho a pescar, né? Não é dar o peixe para ele, né? Você ensina ele. Mas tem uma hora que o pai, tem hora que o filho precisa, não é porque o pai falou o seguinte, agora a vida é com você, que o pai, podendo ajudar, não ajude o seu filho. Né? Então isso aqui é uma questão, tem pessoas que falam, não, o filho, a responsabilidade é dele. Mas ele não é teu filho? Se você pode ajudar, né? Se nós temos que ajudar até um terceiro aí, se Deus colocar no coração aí que está passando uma necessidade, quanto mais os nossos filhos, né? Então, nisso aqui, né, é uma questão que nós temos que entender que tem cabeças, tem pessoas que pensam assim de uma forma estranha, né? Olha, não, filho meu tem que se virar, né? Se você pode, né, numa situação pontual, ajudar o seu filho, ele é uma situação pontual, você não vai estar trazendo ele mal acostumado, mas é uma questão de consideração, né? Além de provedor, né, além de ser provedor, o pai, segundo a Escritura, é um espelho dos filhos. Sabia disso? Nos cursos de casais, né, a gente sempre ensinava isso, né? Que às vezes você fala, entra por aqui e sai por aqui. Mas os filhos estão vendo, né? Estão de olho em você. Então, uma coisa muito importante que nós pais temos que saber é que nós somos espelhos para os filhos. Né? Os nossos filhos, eles enxergam a vida, o seu caminhar através das nossas atitudes, das nossas formas de agir, né? Então, pense a respeito de você ser um filho, ser um espelho para o seu filho. Então, primeira coisa, o espelho. O espelho fala? Não fala. O espelho é mudo, né? O espelho, ele não grita, ele demonstra. O espelho, ele não fala, ele mostra, né? O que você faz no espelho? Todo mundo de nós aqui deve ter um espelho em casa, né? No seu banheiro, no seu carro, enfim. Para que serve o espelho? Primeiro, nós olhamos no espelho, né, para nos vermos. Como é que você está? De repente você está com o cabelo desarrumado. Quando você usava a gravata, né, no tempo que eu usava a gravata, tem que ver se a gravata está certa, né? Mas o espelho, né, ele fala, ele nos mostra para a finalidade do espelho não é falar, é nos mostrar. Então, nós temos que entender exatamente isso, né? O que é que o nosso espelho, a nossa vida está mostrando, né? O que é que o filho está aprendendo através de nós? Então, em primeiro lugar, o espelho, ele demonstra quem nós somos, tá? Então, se você tem boas atitudes, é isso que está passando para o seu filho. Se você tem atitudes que não se deve, que você não quer que seu filho siga, você também não faz. Que nem aquele caso do pai cristão, falando para o filho assim, né? Está na igreja, falando para o filho, né? Toca o telefone, fala que eu não estou. Olha que exemplo que você está dando para o seu filho. Fala que eu não estou, né? Isso aí você está ensinando, né? Com o seu pequeno exemplo aqui, você está ensinando o seu filho a ser um mentiroso. Né? Quantas situações você não... mas eu não posso atender agora. Então, fala que você não pode atender agora. Né? Então, o que nós mostramos? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos um espelho para os nossos filhos. Né? Aquilo que nós falamos, talvez não está entrando, não está ficando. Mas o que nós fazemos, com certeza, os nossos filhos vão fazer. Segundo lugar, né, além de mudo, né, o espelho, para ter a sua função, ele precisa estar limpo. Se nós somos um espelho, o espelho precisa estar limpo. Né? Então, o espelho sujo não vai refletir corretamente. Né? Então, nisso aqui, tem uma história aqui de uma
uma ilustração, né, de um casal que morava num bairro assim, casa, né? E da janela da cozinha, que tinha vidro, conseguia enxergar o quintal da vizinha. E a mulher, né, ficava incomodada, falava, não é possível, que vizinha mais relaxada. Olha que roupa encardida que ela coloca no varal. E ele, todo dia, ela falava, olha lá, marido, né, olhando pela janela da cozinha, né? Olha que roupa encardida que essa mulher coloca no varal, será que não tem vergonha? Aí um dia, o marido falou assim, mulher, você não percebe que é o vidro da cozinha que está sujo? A roupa da mulher não tinha nada de encardido, era o vidro da cozinha dela, olha que vergonha, né? Então, quando o nosso espelho, né, está sujo, né, quando nós não zelamos pelas coisas nossas, nós passamos isso, né? E aí nós passamos vergonha, né? Porque, na verdade, o errado estava ela, e não a vizinha. Então, irmãos, nós temos que ter essa preocupação com as nossas atitudes, a forma como nós educamos nossos filhos, né? Então, primeira coisa, como nós falamos, né? Nós somos o espelho não fala, mas ele demonstra, né? E ele precisa estar limpo, né? Ou seja, as nossas atitudes têm que ser atitudes decentes, de acordo com a palavra, né? E falando em palavra, né? O terceiro lugar aqui, o espelho só funciona se tiver luz. Você consegue enxergar no escuro? Não, né? E quando nós falamos assim de luz, nós estamos falando da palavra de Deus, né? Que a luz, a palavra de Deus é luz para os nossos olhos, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, nós temos que olhar, andar segundo a palavra de Deus. Então, tem que ter isto. Se nós, assim, glória a Deus que vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus, nós temos, assim, trazido aqui a palavra do Senhor, e nós temos visto o seguinte, o Deus tem uma responsabilidade muito grande para nós. Nós temos que criar filhos, e filhos que vão honrar o Senhor. E como é que ele vai, da onde ele está aprendendo? Olhando a sua vida. E como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está a sua vida em relação à palavra de Deus? Né? Então, nós estamos sendo exemplo para os nossos filhos aqui, nós temos luz, né? Senão o espelho nosso não vai funcionar. Em quarto lugar, né? Nós temos que ter, o espelho tem que ser um espelho plano, porque se você é um espelho convexo, côncavo ou convexo, você não vai passar corretamente. Então, o que é isso aqui? Comunicação. Se você não se comunica com clareza com seus filhos, né? Não, eu falei, mas quando que o senhor falou? Né? Você pensou que ele tinha entendido. Então, irmãos, nós temos que ser claros, né? Nós temos que trazer aquilo que realmente faz a diferença, trazer bem claro. Uma vez eu vi aqui um testemunho de um jovem da Cracolândia, com 22 anos de idade, a vida dele destruída. Ele, assim, estava só pele e osso, totalmente dependente química daquela droga de crack. E ele falava o seguinte, na entrevista que ele deu para o jornalista, né? Falou assim, olha, o culpado disso aqui foi meu pai. O jornalista levou um susto, né? O pai é culpado? É. Como assim o pai é culpado? Falou assim, olha, quando eu tinha 14 anos, meu pai falou assim, ó, filho, você vai encontrar com pessoas na escola que vão te oferecer droga. Você é que sabe o que você quer da sua vida, né? Então, você pode até experimentar, mas aí o problema é seu. Transferiu a responsabilidade para o filho. O filho falou assim, se meu pai tivesse falado, se eu souber que você experimentou droga, você vai apanhar aqui quando você chegar, né? Eu não vou admitir de forma nenhuma, né? E trouxesse ali um peso para ele, que ele jamais poderia fazer aquilo, que ele ia ter, a situação dele ia acontecer isso, que ele não podia. Então, isso aí é um espelho plano, né? Você tem uma comunicação direta, ou você não faça isso, né?
Você não faça isso. Então, isso aí vai desgraçar a sua vida. Né? Quando você vai orientar a sua filha, seja clara. Não. Você faz como você acha que deve ser, mas depois assume as consequências. Não. Né? Não, nós temos que ser planos. Né? Não podemos ter uma comunicação que vai deixar o nosso filho, né, com uma situação dúbia, né? Eu tenho que tomar a decisão, então eu vou pensar, e na época eu tomo a decisão. Tem dois modelos, né? Um negativo e outro positivo. Quem que eu quero ser? O homem inteligente, tem uma frase aqui, é aquele que aprende com seus erros. Mas o homem sábio aprende com o erro dos outros. Então, olha, eu estou vendo o erro dos outros. Não é para eu falar do erro dos outros, é para eu não errar, porque alguém já errou, eu já vi. Então, às vezes, né, nós erramos e aprendemos com nossos erros, mas o mais importante é quando nós aprendemos com o erro dos outros. Quando nós estamos vendo a pessoa que fez, tomou um caminho que deu, né, deu mal, né, a situação mostrou que aquele caminho não é o correto, então eu vi o que aconteceu, então aquilo ali para mim é um aprendizado. Aí nós temos que aprender com aqueles que acertam e fugir daqueles que erram. Quando eu era jovem, né, o pessoal no interior gostava de brincar muito assim, quando um dos colegas cortava o cabelo, né, que tinha lá no interior tinha várias opções de cortar o cabelo, né? Aí eu chegava com o cabelo cortado, eu falei assim, onde você cortou o cabelo? Né? Ele falou, aí a pessoa chama, gostou? Né? Não, é para eu nunca passar lá em frente, né? Porque eles chamavam aquele cabeleireiro que fez uma coisa errada, ele chamava de pombo, né? Sabe, porque o pombo, né, faz cocô na cabeça do outro, né? Então, a brincadeira era essa, né? Aonde você cortou o cabelo? Né? Você gostou? Não, para eu nunca entrar naquele lugar. Então, nós temos que aprender, assim, com o erro dos outros. A pessoa, né, que aprende com os erros dos outros, ele se desvia daquilo que possa trazer uma consequência. Né? Então, um ponto para nós, desafiador, para nós que somos de cabelos brancos, que temos aí responsabilidade, né? Primeira coisa, os nossos pais tiveram menos problema para nos educar do que nós tivemos para educar nossos filhos. E os nossos filhos estão tendo mais problema para educar os seus filhos do que nós tivemos para educar eles. Porque cada geração que vem, né, está vindo assim numa situação de novos desafios, né? Então, quando nós falamos aqui da nova geração, né, eu estava vendo uma pesquisa essa semana do uso do celular nas escolas. Tem muitas escolas que não estão deixando entrar celular, mas não são todas. Né? Isso aí, por exemplo, porque o celular, o tablet, né, tem as vantagens para você ter uma pesquisa, tal, mas quando você não disciplina, aquilo ali traz um prejuízo ao ensino. Né? Então, está sendo feita uma pesquisa aí das escolas que já estão adotando uma regra de uso do celular para poder as coisas não saírem tão fora do controle. Mas quando eu fui criado, né, na minha infância, eu morei em sítio, né, casas assim que não tinha energia elétrica, não tinha TV, não tinha a internet, celular. Né? No final do dia, né, a gente tinha que chegar logo, porque senão era a base da luz da lamparina. Né? Você tinha que acender, né, quando eu morava no sítio, eu tinha que acender o lampião, a lamparina, era difícil para você ter ali uma vida depois da noite, depois que escurecia, né? Por isso que as pessoas dormiam até mais cedo. Mas, assim, o horário que a gente se reunia, normalmente no café da manhã, em volta do fogão,
a oportunidade que estava todo junto, que contava histórias, né? Ou então à noite numa fogueira, você falava do quê? Você falava das histórias dos seus pais. E sempre os seus pais eram os heróis, né? Eu me lembro, quando era pequeno, o meu pai era caminhoneiro. E tinha uma história assim muito interessante, né? Eu era bem pequeno, eu falava assim que o meu pai, né, era uma cidade pequena, era o melhor caminhoneiro da cidade. Aí eu falei, mas por que ele era tido como o melhor caminhoneiro da cidade? Aí alguém falou assim, porque ele desvia de uma caixa de fósforo. Como assim? Ele desvia de uma caixa de fósforo, é porque pode ter um prego dentro. Umas coisas assim, e eu achava o máximo, né? Então nós, crianças, a gente valorizava os pais, porque não tinha outras, era uma coisa assim, buscando, né, você trazer conhecimentos importantes que fosse dar valor para a família, né? Hoje, a concorrência é muito grande, né? Hoje, crianças com 4, 5 anos têm celular, às vezes, né, têm acesso a celular, e sabe mais coisa do que adulto. E como é que faz? Então, você tem que disciplinar, porque hoje, né, se você não tiver conhecimento daquilo que seu filho está conhecendo, né, tem gente ensinando coisas, competindo com aquilo que você está ensinando. Então, qual é o cuidado dos pais hoje? Então, é muito difícil. Eu estou falando isso porque é cada vez pior, né? O progresso traz facilidade, mas também traz risco, né, de pessoas, né, influenciadores estar trazendo informação subliminares, trazendo assim, né? E quantos filmes de crianças aí, infantil que não tem, trazendo histórias do mal, né? Trazendo o satanismo para dentro da sua casa, né? Situações para corromper as nossas crianças. Então, a responsabilidade dos pais hoje ela é muito maior. Então, a preocupação com o acesso dos nossos filhos aos meios das facilidades que tem aí é muito grande. Então, tem que ter muitas preocupações. Mas a concorrência pode ser grande, mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus. A palavra de Deus, lá em Salmo 127, fala assim, 3, fala, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. São os filhos da mocidade. Irmãos, essa palavra, quando eu comecei a conhecer a palavra, essa palavra marcou muito e foi motivo que a gente refletiu a respeito, né? Principalmente, como eu nasci numa casa de muitos irmãos, eu começava a pensar a respeito. E é verdade. A palavra diz assim, né? Como flecha, né? Na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, as flechas estão com o guerreiro. Mas se o guerreiro, né, não vigiar, se o inimigo pegar aquelas flechas, então os nossos filhos, que eram para ser bênção nossa, nos ajudar, viram nossos problemas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque como flechas na mão do guerreiro, né? Assim são os filhos da mocidade. Quem é que está, né? Quem é que tem o controle, quem tem a aproximação com os seus filhos? É você? Ótimo. Então, essas flechas estão contigo. Mas se o pai é um pai distante, né? E o inimigo tomar conta dessas flechas, então, aí essas flechas vão se virar contra o pai, né? Então, os pais, né, têm que entender que os filhos, as flechas são bênçãos, os filhos são flechas na mão do guerreiro, mas se ele tiver a autoridade sobre os filhos, se ele tiver o ensino sobre os filhos, porque caso contrário, ele vai ter o maior problema, né? Quantos pais que a maior dor de cabeça são os filhos, né? Que não foram orientados, né? Então, por isso que nós temos que ser os bons exemplos de espelhos, né, como nós falamos aqui, para que nossos filhos aprendam bem. Ao contrário, o inimigo vai tomar posse das flechas que deveriam ser para a nossa bênção, né? Então, quando nós falamos aqui, né, que eu sempre falo aqui a respeito de pai,
E uma coisa que marcou muito a minha vida, eu creio, né, foi a educação que eu tive do meu pai. O meu pai, ele foi uma pessoa muito pobre, né, sempre foi, nunca teve recursos. Então, por isso eu digo, não precisa de recurso para você dar uma educação para os seus filhos. Mesmo não tendo recursos, o meu pai nos ensinou, nós todos, né, todos os filhos, a ser honestos. Nos ajudou a formação do caráter, né? E quando você trabalha, assim, por exemplo, quando a gente tinha a visão assim de sítio, terra, a gente tinha uma coisa assim que era muito comum para a gente falar, as divisas, né? A propriedade vai até aqui, daqui para cá é do vizinho, não é mais sua. Então você não pode entrar lá, né? Aqui a gente não fala que alguém vai entrar na casa do outro, que não tem sentido, não vai, né? Mas quando a gente fala assim em divisas, né? Aquilo que é seu, aquilo que não é seu, são coisas assim básicas que você aprende quando você é pequeno, porque você tem até 6, 7 anos para poder formar o caráter da criança, né? Então, quando você entra ali e ensina aquilo que é a honestidade, aquilo que é a verdade, que você não pode admitir nunca a mentira, né? Que a mentira ela tem que ser combatida fortemente, né? Não achar graça, olha, de alguma situação, para você dar força para o seu filho. Mas quando eu falo aqui, né, o nosso pai nos ensinou, né, a respeitar a propriedade daquilo que é seu, que não é seu, não pode nem pensar em tocar. Então, tinha punição. Se você era criança e trouxesse qualquer coisa de alguém que não era seu, você apanhava, né? Era surra, porque aquilo ali não era admitido, mas em hipótese nenhuma. Então, e respeitar o direito dos outros, né? Respeitar até onde vai o seu direito, né? O seu direito começa, né, aonde termina o do vizinho, né? Entendeu? Você não pode, né, entender que você você ultrapassa aquilo que não é seu, né? A divisa está ali, clara, né? Tem que respeitar aquilo ali. Você não pode entrar naquela propriedade que não é sua, né? Então, quando você entende aquilo que te pertence, aquilo que não te pertence, coloca a responsabilidade, a honestidade. Então, meu pai, ele não deixou herança, né? Sempre foi uma pessoa lutadora, né, com muitos filhos, graças a Deus. Mas o maior legado que ele nos deixou foi isso, né? O entendimento de falar a verdade, de ser honesto, né, de ser uma pessoa íntegra. E ai daqueles que saíssem desses princípios, né? Então, nisto, né, nós fomos todos criados, graças a Deus, todos os meus irmãos, que eu saiba, né, até onde eu conheço, são pessoas assim respeitadoras, né, pessoas que tiveram vidas bem-sucedidas. Por quê? Porque esse é o princípio da confiança. Se você é uma pessoa de confiança, né, como você possa ser uma pessoa confiável, você vai ter, as pessoas vão acreditar em você. Quando a pessoa mente, ela perde a confiança. Quantas pessoas que você já não viu, né, que perdeu a oportunidade porque não tinham confiança na pessoa? A pessoa deixou a desejar no quesito confiança, né, responsabilidade, compromisso, né? Então, isso aí não custa dinheiro para você passar para o seu filho. Custa tempo seu de ensinar, né? Então, eu louvo a Deus embora não tive recurso nenhum, né, quando criança, quando eu e minha esposa casamos, né, nós éramos bancários, eu era bancário, era caixa do banco. Então, a gente montou todos os nossos planos de estabelecer a nossa casa, onde a gente ia morar, tudo, com as nossas condições, porque meu pai não podia ajudar. Mas em nenhum momento eu falava assim, puxa vida, né? Meu pai podia me ajudar, podia tratar. Não.
Porque ele nos ajudou bastante. Nos ajudou dando assim, visão, né? Dando orientação, nos condição de a gente ter um emprego, de ter responsabilidade, né? E aí a vida vai trazendo, né? Você semeia, você colhe, né? Você semeia coisas boas, você vai colher oportunidade, né? Então, meu pai não sabia ler e nem escrever. Aliás, ele nunca foi na escola, mas ele aprendeu sozinho a ler e a escrever. E na matemática da vida, ele nos ensinou a honestidade, o caráter, né? E eu sempre falo o seguinte, né? Educação de filhos, né? Nós temos que preparar os nossos filhos como os atletas são preparados para entrar em campo. O técnico, quando vai disputar aí qualquer partida de esporte, né? Ele tem que preparar os atletas enquanto é momento de treinamento. Porque a hora que o jogo começa, o técnico não pode entrar na quadra. Quem tem que jogar são os atletas, não são isso? Quem joga? Os atletas. E como é que ele vai jogar, bem ou mal? Dependendo de como ele ensinou antes de entrar em campo, antes de entrar na quadra. Então, nós temos que gastar o nosso tempo, né, ensinando os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né, enquanto ele está na nossa condição. Porque depois que ele foi para a vida, né, aí ele vai jogar o jogo da vida, né? E aí como é que ele vai se dar bem ou se dar mal? Depende de você, como que foi que nós nos dedicamos, né? Então, por isso que eu falo, né? Tem gente que fala assim, reclama porque ele não nasceu num berço de ouro. Fulano, o pai é rico. Fulano é assim. Não precisa nada disso. Precisa de uma boa educação, de uma boa responsabilidade, para que a gente possa, então, você semeou e depois orientou. E o maior investimento que nós damos para os nossos filhos é o estudo, né? É você trazê-lo para a preparação, porque hoje a gente sabe que o mercado exige muito conhecimento, né? Bom, antes de a gente partir aqui para uma conclusão, eu queria só lembrar que nós somos espelhos, né? Lembrar que os nossos filhos estão se formando olhando para nós. Né? Aqui que nós estamos ensinando, qual é a responsabilidade, o que a nossa vida tem mostrado para os nossos filhos. Né? E o fato do pai estar na igreja não é suficiente. Tem muita gente que pensa assim, não, que eu estou na igreja, estou resolvido. Não. O que os filhos estão aprendendo? Você está na igreja, mas você está ensinando a palavra para o seu filho? Né? Então, quando nós falamos aqui, né, de pais que perderam o pulso com as crianças, cresceram, então as crianças, desde bebês, elas testam a autoridade do pai. Se ela faz alguma coisa errada e você acha graça, pronto. Você deu crédito para ela e a gente fala que depois vai ser difícil você corrigir aquilo ali. Eu queria falar aqui, né, um pouco do Eli, antes de entrarmos para a conclusão da palavra. Eli, o sacerdote Eli, ele era juiz da nação de Israel toda, ele era sacerdote, juiz, ele era uma pessoa, autoridade. E ele, por ele ser essa autoridade, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que ele criou ele junto com ele. Né? Então, ou seja, ele tinha tudo para formar 2 homens, né? 2 homens de Deus fantásticos, né? Porque se ele era um bom professor, se ele estava fazendo a coisa certa, os filhos tinham que aprender a fazer o correto. Só que, quando você lê a palavra, né? Lá em Juízes, você vê que eles não tinham preocupação. Os filhos iam lá, né, trazer sacrifício. Os filhos, quando jovens, tornaram sacerdote. E aí os filhos falavam, deixa conosco aqui. E eles faziam churrasco das ofertas. Convidavam mulheres ali do templo, ali,
traziam a prostituição para dentro do templo, todo mundo sabia, e o pai não tinha nenhuma ação com o filho. E aquilo ali, Deus foi ficando descontente com a atitude de Eli. E tanto é que o fim de Eli perde os seus filhos, né? E Eli perdeu o seu sacerdote porque ele foi um pai omisso. Não foi por falta de falar, né? Que os seus filhos estavam fazendo coisas erradas, ele nunca tomou atitude. Então, nós vermos os nossos filhos fazerem coisas erradas sem tomar atitude, então depois nós não podemos reclamar, né, da vida, né? Porque nós vamos colher esse fracasso de Eli, né, que ele perdeu o sacerdócio também, né, tombou ali por conta que Deus falou assim, não, acabou o seu tempo, né, porque você não disciplinou seus filhos por tantas vezes que eu falei. Então, a palavra que falam por aí que filho de peixe, peixinho é, nem sempre, né, nem sempre a pessoa, porque você está na igreja, os seus filhos vão crescer, né, e vão ser homens de Deus. Depende daquilo que você está passando para o seu filho, né? Então, quando você fala de Davi, ele foi uma pessoa, assim, homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas ele foi uma pessoa totalmente distraído com a sua responsabilidade de pai, né? Quando você lê lá a história de Davi, o filho dele, Aminon, ele se encanta com a irmã e prepara um plano para estrupar a irmã, e faz toda aquela situação. O pai não toma nenhuma posição. E aí, ele tem tanta autoridade sobre os filhos que a filha vai reclamar para quem? Para o irmão Absalão, não vai para o pai. Se é um pai que tem a situação dos filhos sob controle, a filha ia correr para o pai, ia levar a situação e o pai, quem sabe, abriu os olhos. Mas não, um pai distraído, um pai distante. Aí Absalão espera que o pai dele tome uma reação, o pai não faz nada. Em 13 anos de preparação, o filho Absalão prepara uma vingança e mata o irmão. Depois, resolve tomar o trono do pai, ou seja, um pai, né, totalmente fracassado foi o rei Davi, né? Mas, irmãos, nesse dia dos pais, eu quero falar aqui de um pai exemplar, né? De um pai que nós temos que ser como o nosso exemplo, nosso espelho. Então, quero falar aqui sobre o nosso Pai maior, que é o nosso Deus, né? Que nos amou tanto, que nós, né, éramos pecadores, estávamos assim, inimigos de Deus. O Senhor nos amou tanto e nos deu o seu único filho, deu o seu melhor para nos salvar. Então, eu queria colocar aqui para vocês, né? Desculpa aí, sobre o pai do filho pródigo. Pensa um exemplo de pai, um exemplo de amor, né? E essa palavra, né, que foi trazida por Jesus, ele fala, né, de um pai que o filho perde a sua herança sem ter direito nenhum. E por mais que aquilo ali, né, fosse uma situação que era uma situação imprópria, o pai, ele permitiu que o filho levasse a herança, mas ele não via a hora do filho voltar. Um pai que perdoa, né? Um pai que fala assim, olha, existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus, né? Então, Deus às vezes permite que nós, ao insistirmos tanto numa situação contra a vontade dele, ele permite que você vá em frente para você aprender com os seus erros. E o filho pródigo foi em frente, gastou toda a fortuna do pai, depois veio aquela fome, né? A palavra fala de anos de fome ali, que o filho começou a comer, né, comida de porcos, né? Então, pensa você na história desse filho pródigo, né? Um filho que tinha tudo, né, ao lado do pai. Tinha tudo, não faltava nada. Mas resolve, né, ter a sua vida própria. Resolve sair da presença do pai. Você já viu alguém assim?
Você já ouviu alguém que estava na igreja, tinha tudo, e resolve se afastar de Deus? E Deus fala, ó, o caminho é aqui. Olha Jesus, Ele é o caminho. Né? Mas quantas pessoas que você não vê por aí, que estava na casa do Pai, conhecia a palavra do Pai, tinha tudo que o Pai dava, mas um dia resolve se afastar do Pai. Por quê? Porque eu não posso fazer tudo o que eu quero. Mas, espera aí, você não pode mesmo. Você quer fazer coisas que vai te levar para a perdição. Então, o pai não pode, né? Aquilo que eu falei do pai, que o filho falou, vou tomar crack, e falou assim, você que sabe. Não, você não pode. Então, quando os filhos estão na presença do pai, ele se sente oprimido. Eu quero fazer alguma coisa, não tem liberdade. Então, me dá meu dinheiro, que eu quero ir para longe e fazer o que eu quero, longe da vista do pai. Esse é o pensamento mais errado que alguém que está na casa do pai pode somar. Achar que sair da presença do pai, ele vai encontrar felicidade. O que aquele jovem encontrou? Aproveitadores, né? Pessoas que aproveitaram. Ele tinha amizade enquanto ele tinha dinheiro. A hora que acabou o dinheiro dele, acabou os amigos. Né? Veio a fome, estava perdido. Quantas pessoas que você não conhece, que estava na casa do pai, e saiu da presença do pai, e está numa situação terrível. E o pai falou, não foi por falar, mas ele insistiu, e o pai então deixou. Mas o pai, irmão, esse pai que é um exemplo de amor, ele, todo dia à tarde, ele ficava olhando para a estrada, para ver se o filho voltava. Todo dia à tarde, aquele pai ficava olhando lá ao longe da estrada, né? Porque a esperança dele é que aquele filho caísse em si, né? Voltasse para o pai. E aí, um dia, o filho pródigo, como diz aí a palavra, né? Ele caiu a ficha, falou assim, eu estou aqui, comendo comida de porcos, né? Passando mal, trabalhando aqui na fazenda, aqui, eu estou muito pior que os empregados do meu pai. Se eu for lá na fazenda do meu pai, eu vou ser muito melhor tratado que estou sendo tratado aqui. Então, não tenho dúvida, né? Eu errei. Então, eu vou voltar. E vou falar para o meu pai. Quando eu chegar para ele, eu vou falar assim, pai, errei. Né? Eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me deixa trabalhar na sua fazenda, né? Eu vou chegar lá, vou falar tudo isso para o pai, e vou pedir para ele me arrumar uma oportunidade na fazenda dele de novo, porque lá era um lugar que eu era muito bem tratado. Irmãos, ele chega, né, com aquele pensamento de falar para o pai, eu vou me humilhar nos pés do pai, o meu pai com certeza tem toda a razão, porque ele falou tanto para eu não sair da sua presença, que ele tinha tudo aqui. E esse filho, ele volta, e quando o pai vê ele lá ao longe, a palavra diz que o pai sai correndo ao seu encontro para abraçá-lo. Então pensa o pai, né, que ama o filho, o pai que vê que o filho fez coisa errada, mas está voltando. Diferente de muitos pais que você conhece, que eu conheço, que falou, não, você não tem mais lugar aqui em casa, não. Você não escolheu ir para a rua? Fica na rua. Né? Você não conhece pessoas assim? Eu conheço. Pessoas que falam assim, aqui você não é mais filho. Aqui você não tem mais lugar. Deus falou assim, não, você continua sendo meu filho amado. Né? Eu não vi a hora de você voltar. Eu não vi a hora de você aparecer naquela estrada. Então Deus, quando nós erramos, esse Pai que ama a nós, né? Ele sabe dos nossos erros, sabe das nossas besteiras que a gente fez, que a gente ainda faz às vezes, mas Ele nos ama a ponto de falar assim, mas se Ele arrepender e voltar, eu vou colocar no devido lugar. Aí o filho chega, todo sujo, né, rasgado, imundo lá, e o pai corre abraçá-lo, né?
E ele, pai, me perdoa. Ele falou assim, filho, né, não tem que se preocupar. Prepara aqui um banho nele, dá uma roupa nova, coloca aqui sandálias, calça ele novamente e coloca o anel de autoridade de volta no dedo dele. Irmãos, isso é pai, né? Isso é pai. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós voltamos para a casa do pai, ele nos recebe. Ele, não é que ele nos recebe, eu vou pensar no seu caso, não, ele vai correndo, porque ele não vê a hora daqueles que se afastam dele voltar para a sua casa. Então, esse é o pai que nós temos que nos espelhar. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já vi, eu sei que vocês conhecem, pais que botou filhos para fora de casa porque errou. Pai, que a pessoa está se afundando, ele acabou de pisar na cabeça para afundar mais ainda. Isso é amor de pai? Né? Como é que é o amor que nós temos que nos espelhar? Um amor que perdoa, né? Um amor que fala assim, não, o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O meu filho voltou. Né? Isso, irmãos, é a nossa maior alegria. Né? Ninguém quer que ninguém tenha filhos perdidos. Mas quantos nós não temos que aprender com Deus Pai, que nos perdoa, né? Você pode não ter saído de casa, mas muitas vezes nós quisemos desistir. Muitas vezes nós quisemos parar, muitas vezes nós falamos assim, não, eu não vou mais, e começa a se revelar. E Deus, que já nos deu tanto, assim como o filho pródigo, né, já tinha tudo, né, e Deus cada vez mais. E aí nós viramos as costas para Deus, né, tomamos decisões que o pai falou, não faça isso. Então, nós saímos da presença do pai, muitas vezes nos afastamos, quebramos a cara, mas Deus está lá. O Deus Pai não desiste de nós. Ele não vê a hora de nós voltarmos para Ele. É esse Pai que nos inspira a celebrar o Dia dos Pais. Amém? Fiquem em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por sermos um Pai tão maravilhoso. Quando eu perdi meu pai, eu achei que tudo tinha acabado, né? Falei assim, perdi a referência. Mas Jesus nos deu um Pai tão maravilhoso, que nos ama, um Pai que nos recebe, um Pai que nos perdoa, um Pai que sabe das nossas falhas, sabe das nossas fraquezas, mas mesmo assim, Ele está do nosso lado, pronto para estender a mão para você. Fecha seus olhos, vamos